Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de infecções hospitalar. Já dando continuidade ao vídeo anterior, que foi sobre as infecções hospitalar e como que o paciente adquire essas infecções. Podemos chamar de infecção hospitalar ou infecções relacionadas aos cuidados de saúde, porque as infecções a gente não só pode adquirir se for numa área hospitalar, mas também pode ser em casa, dependendo de como aquela pessoa se encontra. Então, a gente vai dar continuidade falando sobre os tipos de infecções hospitalar, podemos assim dizer. E aqui nós podemos citar 4 tipos de infecções: a endógena, exógena, cruzada e hospitalar, a interhospitalar. A infecção endógena é aquela infecção causada por uma multiplicação de micro-organismos da própria pessoa, daquele paciente, sendo mais frequente em pessoas com sistema imune mais comprometido. Já a infecção exógena é a infecção causada por um micro-organismo que não faz parte, ou seja, que não residem nos tecidos e fluidos humanos, e que é adquirido através das mãos dos profissionais ou como consequência de procedimentos, medicamentos ou alimentos contaminados. E já a infecção cruzada, como eu falei no vídeo anterior, é aquela infecção que é transmitida de paciente para paciente ou dos profissionais para o paciente. Já a infecção interhospitalar é aquela infecção levada de um hospital para outro, ou seja, é aquele paciente que adquiriu a infecção no hospital, em que teve alta, mas ele acabou sendo internado em outro hospital. Esta é a infecção interhospitalar. Podemos aqui, reforçando um pouco do vídeo anterior, citar as doenças mais comuns em caso de infecção hospitalar, que podem ser elas as infecções respiratórias, que estão ligadas ao uso de sondas, em realização de endoscopias, entre outras. E também flebite, que é a inflamação da parede das veias, infecções sanguíneas, que podem ser causadas pelo uso de catéteres. Também podemos citar a infecção urinária, que pode ser causada por uso de sondas, por um longo prazo, um prazo de um determinado tempo muito estendido, pode causar essa infecção urinária. Como também infecções do centro cirúrgico, causada pela manipulação dos médicos e pelo uso de materiais contaminados. Às vezes, por algum acaso, tem aquele médico que usa materiais contaminados e aí acaba transmitindo infecção para aquele paciente. E as pessoas de grupo de risco. Quais são essas pessoas com maior risco, que estão, melhor dizendo, em um grupo de maior risco? São idosos, recém-nascidos, pessoas com comprometimento da imunidade, ou seja, com uma imunidade baixa, muito baixa. Pode ser também pessoas com comprometimento de imunidade por doenças, como por exemplo a AIDS, e o uso de medicamentos, alguns certos medicamentos também. Também pessoas acamadas está em um grupo de risco. Também doenças vasculares, pessoas com doenças vasculares, que está aí com comprometimento da circulação, já que isso dificulta a oxigenação e a cicatrização de alguns tecidos. E como evitar essas infecções? É simples. Primeiramente, nem o profissional, que a gente pode notar que a gente já pode ter se deparado com algumas situações assim. Pacientes ou profissionais
que sentam no leito do paciente, não pode. Principalmente aquelas pessoas que vão visitar um paciente, seja parente, familiar, costumam chegar e sentar no leito do paciente, isso não pode. Tem pessoas que quando vai visitar alguém no hospital, costuma levar, nem todo mundo, mas algumas pessoas costumam levar flores, alimentos, que em questão de alimentos é muito comum e a gente sempre vê isso. E também crianças, não pode. Não pode levar flores, não pode levar alimentos para aquele paciente e não pode levar crianças para esse ambiente. Como também é muito necessário e é obrigatório a higiene das mãos antes e após o contato com o paciente. Agora, aqui nesse caso, a gente não está falando somente, como eu posso dizer, da higiene das mãos, no caso dos profissionais que cuidam daquele paciente enquanto está internado. Não estamos falando somente dos profissionais, mas também que, em alguns casos, alguns pacientes estão internados, depois de um determinado tempo eles têm alta, podem ir para casa, para poder ser cuidado por alguém. E nesse caso, seja uma pessoa que vai cuidar daquele paciente ou um familiar mesmo, toda vez que essa pessoa for ter contato com esse paciente, precisa lavar as mãos antes e depois, porque as mãos, a não higienização das mãos é um meio ou seja, é o principal meio de transmissão para essas infecções. Toda vez que aquela pessoa ou paciente for ter contato com o profissional, for ter contato com aquele paciente, é preciso lavar as mãos. Toda vez que terminar de ter o contato com o paciente, lavar as mãos também. Aqui podemos citar um exemplo de um paciente que está em casa, tendo os cuidados da família ou de algum parente, e aí essa pessoa que está cuidando desse paciente precisa ir ao banheiro. Aí vai ao banheiro, não lava as mãos e quando volta vai ter contato com aquele paciente. E o que acontece? Isso vai dificultar muito a saúde desse paciente e até trazer algumas complicações, como nós estamos falando aqui no caso das infecções. Lembrando que a pessoa que for lavar as mãos, assim que terminar, não feche as mãos, não feche a torneira com as mãos, mas sim com papel higiênico para evitar que essas mãos voltem a ser contaminadas, né? E achar que está fazendo a coisa certa e passar alguma contaminação, infecção para o paciente. Outra questão também paciente, não, como se diz, a pessoa que está cuidando daquele paciente, muitas vezes vai se alimentar ou vai servir o alimento, a refeição para aquele paciente e não lavar as mãos. Podemos citar aqui algumas frutas, verduras. E como é que fica se essa pessoa não lavar as mãos para poder ter contato com esses alimentos, né? Já pensou como pode dificultar a saúde daquele paciente? E muitas vezes a gente nem sabe por quê. Por isso é tão importante a lavagem das mãos, não só para os profissionais, mas todas as pessoas em geral. E também podemos citar aqui que se faz necessária a limpeza de todo o ambiente. Também utilizar os procedimentos de limpeza recomendados para a asepsia da pele do paciente em caso de cirurgias. E também é importante que os profissionais evitem falhas nos procedimentos, podendo assim trazer alguma complicação para o paciente. Podemos citar aqui também, numa área hospitalar, um paciente que foi passado para ele
nebulização. E aí, depois desse uso, vem outro paciente que foi passado essa nebulização. O que fazer? Toda vez que precisar de fazer o uso daquela máscara para nebulização, preciso fazer uma limpeza. Cada paciente que precisar fazer isso, é preciso fazer uma limpeza, para não estar passando aquela máscara de paciente para paciente sem fazer a limpeza. E o que pode acontecer, né, como eu falei, a infecção cruzada. E é isso, gente. O vídeo foi um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque foi um pouco, complementando um pouco mais o vídeo anterior e falando também sobre as infecções, os tipos de infecções, né, no caso, infecções hospitalar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se puder compartilhem, e eu agradeço muito.